Paz do Senhor. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mais um dia para a gente cultuar ao nosso Pai, ao nosso Deus. Começando um novo tema para a glória de Deus, que é com os olhos em Deus. Amém? E é muito bom isso que Deus está fazendo com a gente, que está trazendo temas para a gente estar ministrando. Ministra na gente, ministra aos irmãos, porque nós, até o pastor falou, nós não pregamos teorias, nós pregamos vida. Então não tem sentido a gente trazer mensagens aqui que não sejam transformadoras para as nossas vidas. E nós somos instrumentos que anunciam o Evangelho, e o Espírito Santo de Deus quem nos convence, quem nos liberta, quem nos cura, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Então que a gente possa estar com os olhos, com os ouvidos atentos, com o coração quebrantado, para o que Deus tem para falar conosco. Vou estar lendo em Mateus 14, do 22 ao 33. Diz assim a palavra do Senhor. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante, para outra banda, enquanto despedia a multidão. E, despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Amém. Vamos fechar nossos olhos, estar em oração, consagrando esse momento ao Senhor. Pai, muito obrigada mais uma vez por estarmos aqui na Tua presença, Deus. Obrigada pela Tua palavra registrada, tão de fácil acesso para nós hoje. Obrigada, Espírito Santo, por estar aqui em nosso meio. Eu te peço, Senhor, venha com o espírito de sabedoria e de revelação. Nos dê o entendimento para compreender a Tua palavra, Pai. Nos dê olhos e ouvidos atentos à Tua presença, à Tua voz. Quebranta o nosso coração para que a gente receba a Tua palavra e sejamos transformados por ela, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então aqui, irmãos, como lemos, foi após a multiplicação dos pães e dos peixes que aconteceu esse momento aqui. Jesus despediu da multidão e os discípulos foram para o mar, para outra cidade. E Jesus foi orar sozinho. Já era no início da noite. Jesus foi orar sozinho e os discípulos foram para o barco. Então as condições que os discípulos estavam eram sozinhos, estavam no mar agitado, vento forte, e eles estavam com medo daquela situação que eles estavam passando. E fazendo uma comparação rápida das nossas condições hoje, nós nunca estamos sozinhos. Porque o Espírito Santo de Deus, através de Jesus Cristo, habita em nós. Então, diferente dos discípulos daquela época que ainda não tinha sido derramado o Espírito Santo neles, nós temos esse privilégio hoje e nós nunca estamos sozinhos. Por mais que a gente esteja passando por dificuldades como os discípulos estavam passando, nós não estamos sozinhos. Amém? E o Espírito Santo de Deus nos selou, nós somos selados
Deus tem falado muito comigo sobre esse selo que Jesus nos colocou, o selo do Espírito Santo, que Ele nos dá uma identidade em Cristo, que nós somos filhos. Então, não importa o que passamos, nós nunca devemos esquecer que somos filhos, selados pelo Espírito Santo. E os discípulos estavam aqui tensos, cansados, eles estavam com medo por causa da situação que eles estavam passando. E uma curiosidade que no livro de Marcos relata que Jesus viu eles passando por dificuldades. Mas Jesus estava no monte, né? E já fazia muito tempo que eles estavam distante de Jesus. E nesse horário aqui, a quarta vigília da noite, era mais ou menos 3 horas da manhã. Então, Jesus, nós sabemos que é 100% homem e 100% Deus. Então, Ele viu. Mais um detalhe das nossas condições hoje. Nós nunca estamos sozinhos e o tempo todo Deus está nos vendo. O tempo todo Ele está nos observando, assim como Ele viu o que os discípulos estavam passando. E por causa de todo o medo, de todo o nervosismo dos discípulos, eles viram Jesus sobre as águas e se assustaram mais ainda. E gritaram, é um fantasma, né? E o que o medo traz para nós, irmãos? O medo, ele nos cega, nos faz ver coisas totalmente distorcidas da realidade, nos traz ilusão, a gente acha coisas que não tem nada a ver. Nos traz ansiedade, porque a gente quer sair logo daquela situação, a gente não sabe como, a gente quer lutar com o nosso braço, mas não consegue, e a ansiedade nos toma conta, e consequentemente o cansaço, diante dessas tensões, dessas emoções. E nós vemos isso em Pedro, todas essas emoções a gente viu em Pedro, que ao ver Jesus e ao ouvir Jesus dizendo, sou eu, não tenham medo, tenham coragem. Pedro diz para Jesus, se for tu, Senhor, peça para que eu vá até ti sobre as águas. Pedro era ousado, né? Como o pastor sempre diz, Pedro era ousado. E Jesus disse, vem. Irmãos, quando eu li essa palavra, Jesus disse, vem, vem. Isso me encheu tanto que, imaginem, Jesus falando para nós, vem, vem perto de mim. Vem ficar perto de mim, eu estou te chamando todo o tempo. Vem, caminha comigo, eu te quero perto. Nossa, isso me encheu tanto que nos faz perceber que Jesus quer que nossos olhos estejam nele. Porém, Pedro reparou no vento, ele sentiu o vento forte, as ondas fortes ao redor dele e afundou. E as consequências, eu quero falar um pouco das consequências de quando nós não estamos olhando para Deus. Nós nos distanciamos da presença dele. Quando nós não estamos com os olhos em Deus, nós estamos distantes de Deus. E as coisas do mundo, as coisas da nossa carne, o inimigo aproveita dessa situação para nos distanciar ainda mais. Porque não importa se é luta, se é provação, se é dificuldade. E como o pastor falou na última pregação, que é difícil para algumas pessoas adorarem a Deus na dificuldade, também é difícil para algumas pessoas adorar a Deus na bênção, na prosperidade. Então, tanto lutas quanto provações, dificuldades e algumas bênçãos podem nos afastar do Senhor. Não estou dizendo que é errado a gente buscar bênçãos, mas os nossos olhos não devem estar na bênção, e sim no Deus que provê a bênção para nós. Nossos olhos devem estar em Deus, porque o que Deus nos dá só é bênção se os nossos olhos estão nele. E tanto provisão quanto provação, porque nós também podemos ser abençoados em meio às provações. E quando nós não estamos olhando para Deus, nós olhamos para nós mesmos. Aí a gente olha para as nossas vontades, a gente olha para a nossa carne e a gente se perde. E hoje eu estava lendo em Tiago, capítulo 1, que diz que nós devemos ouvir a palavra e colocá-la em prática. Senão nós enganamos a nós mesmos. É como uma ilusão que a gente olha para a gente mesmo e está sendo enganado. E eu associei isso ao que Pedro passou.
Ele ouviu Deus, ele ouviu Jesus dizendo, vem. E ele foi. Só que ele deixou de praticar em resposta à palavra de Jesus. Então ele parou de obedecer. Ele olhou em volta, tirou os olhos de Jesus e afundou. E aí, quando ele estava se afundando, ele olhou para ele mesmo. E ele percebeu, como sempre nós olhamos para nós mesmos, que nós não podemos nos salvar. Pedro não podia se salvar sozinho naquela situação. E ele clamou, Senhor, salva-me. Outra frase que me encheu, Senhor, salva-me. Porque quando nós olhamos para nós mesmos, não tem solução. Mas quando nós olhamos para Deus, há salvação. E com os olhos em Deus, nós temos um caminho, nós temos uma verdade e nós temos uma vida. E aqui, em outra passagem, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então aqui nessa situação, o caminho até Jesus, que Pedro passou, era o caminho, Jesus. A verdade é que era Jesus, não era um fantasma. E a vida, porque quando Pedro estava se afundando, Jesus salvou ele e lhe livrou da morte. Então Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E nós temos que estar com os olhos em Deus. E Deus, quando ministrou essa palavra no meu coração, me lembrou de anos atrás. Quando eu era criança, acho que uns 5 anos eu tinha, nem lembro direito. Que eu passei por um livramento. Eu lembro como se fosse hoje. Deus me livrou da morte como Pedro. Eu estava num lugar que tinha umas piscinas e eu saí da piscina das criancinhas e fui para a piscina de adulto. Pulei na piscina de adulto. E aí afundei, comecei a me afogar. E ninguém estava... Tinha um monte de gente, mas ninguém me viu afogando. Ninguém. E eu saí, não sozinha, né? Jesus me tirou, como tirou Pedro, eu sempre falo. Quando eu conheci a palavra de Deus, eu falei assim, nossa, Jesus me tirou da água aquele dia, como ele fez com Pedro aqui. Porque eu saí daquela piscina sozinha, ninguém me tirou, ninguém me viu afogando, mas Jesus viu. E tudo tem um propósito, Deus cuida da gente, desde antes da gente entender certas coisas, né? E eu testemunho isso hoje para engrandecer o nome do Senhor. E aqui, irmãos, após eles voltarem para o barco, eles continuaram no mar, continuaram sobre as águas. Só que Jesus trouxe a calmaria, ele acalmou o vento forte. E ainda que nós passamos por situações difíceis, por momentos bons também que seja, não importa a situação, se nossos olhos estiverem em Deus, ele traz a calmaria, aquela paz que excede todo entendimento, que somente Jesus nos dá. Amém? Jesus quer que nossos olhos estejam somente nele. Somente nele. Mas não quer dizer que a gente não deve saber o que está acontecendo ao nosso redor. Nós temos que saber, nós devemos saber o que está à nossa volta, para que a gente possa resistir e lutar e vencer, porque em Cristo somos mais que vencedores. Nós temos que saber, nós não temos que nos desviar. Nós temos que saber e manter o nosso caminho com os olhos prosseguindo para o alvo, como diz Paulo, né? E com os olhos em Deus, nós encontramos tudo, tudo. Porque quando nós estamos com os olhos em Deus, nós vemos Deus em tudo. Nós vemos Deus na nossa rotina, nós vemos Deus nos afazeres da casa, nós vemos Deus no nosso trabalho, nós vemos Deus através das pessoas. Se nós estamos com os olhos em Deus, nós vemos Deus em tudo. E é isso que importa. Se nós estamos tristes, nós encontramos alegria em Jesus. Se nós estamos aflitos, nós encontramos refúgio. Se nós estamos perdidos, encontramos abrigo. Se nós estamos lutando, encontramos vitória. Se estamos alegres, encontramos a plenitude na presença do Senhor. Se nós estamos felizes, encontramos a vida eterna com Ele. Se nós estamos ansiosos, nós encontramos a paz que somente Ele nos proporciona. Glória a Deus. E não importa, irmãos, o que está à nossa volta.
Não importa, porque a única resposta, a única solução, a única direção para os nossos olhos está em Jesus Cristo. E eu glorifico o nome do Senhor, porque tudo que eu mais quero é estar olhando para Ele. E eu sei que os irmãos que estão aqui comigo também querem isso. E eu oro para que o Senhor derrame sobre nós cada vez mais o Teu amor, da Tua graça, que a gente possa cada vez mais corresponder a esse amor e obediência a Ele, praticando a palavra dEle. E não importa o que estamos passando, o que vamos passar, os nossos olhos estão nele, na eternidade. E eu, com a permissão do pastor, eu quero estar fazendo uma oração, aí depois, se quiser subir vocês para a gente orar junto. Meus irmãos, fiquem de pé, por favor. Senhor, muito obrigada, Pai, por estar sempre olhando para nós. E nós queremos corresponder a Ti. Nós queremos estar com os nossos olhos no Senhor, com os nossos olhos fixos no Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé, Pai. Nos mantenha, Senhor, no Teu caminho eterno, na Tua verdade e na vida que somente em Ti nós encontramos, Senhor. Ah, Deus, nos abençoe, Senhor, e nos livra de todo o mal. Nos ajude a resistir às tentações, nos ajude a vencer o pecado, Senhor. Porque quando nós estamos com os olhos no Senhor, menos de nós existe e mais do Senhor existe em nós. E a Tua luz brilha sobre as nossas vidas. E nós queremos caminhar por esse caminho que é o Senhor, até que o Senhor venha e nos leve para morarmos contigo para sempre, Senhor. Muito obrigada pela Tua presença e que essa palavra, Senhor Deus, fique enraizada em nossos corações e que nunca nós desviamos os nossos olhares do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória.